Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu queria dar um reforço para vocês, porque é o seguinte, por melhor que se faça alguma coisa, sempre se pode melhorar, não é isso? Então eu resolvi fazer um reforço na explicação da lei de Ohm, e não só explicar, eu quero mostrar isso para vocês na prática, tá bom? Eu tô aqui com o multímetro, tudo direitinho, pra gente poder entender isso aí e ver se a gente dá uma finalizada nisso, porque eu sou muito chato com minhas coisas, eu sempre acho que se pode ensinar mais, então isso acaba dificultando até a minha finalização. Então vamos lá, aqui eu tenho o circuito, aquele circuito que eu mostrei para vocês, que é o circuito daquele testador de umidade, que é a base de experimento nosso. Eu já falei com vocês anteriormente que tensão se mede em paralelo e corrente se mede em série. Sempre falei isso com vocês, tá bom? Tensão você vai medir em paralelo e corrente você vai medir em série, tá bom? Uma das grandes desvantagens do multímetro analógico é que geralmente ele mede corrente muito baixa. Geralmente é 250 miliamperes. O que seria 250 miliamperes? Eu vou usar o exemplo para vocês, uma coisa que está na cabeça da gente, que é a questão da água. Vamos supor que 1 ampere fosse 1 litro, 250 miliamperes fosse 250 mililitros. Ponto. Tá bom? 1 ampere, 1 litro, 250 miliamperes seria 250 ml. Melhorando, uma coca de 1 litro e uma coca daquela de 250 que a gente tem por aí comum. Então vamos sempre raciocinar como água para a gente ter um bom exemplo. Então eu estou com o circuito aqui, ele está desligado, o fio está desconectado, tá bom? Está desconectado aqui. E eu vou medir corrente de consumo dele em repouso e quando eu acionar ali o sensor. Tensão mede assim, corrente mede assim. Aonde que eu vou medir no multímetro? Tensão, vamos lá? Aqui é tensão, corrente contínua. Aqui é tensão, corrente alternada. E aqui eu vou medir corrente, tá bom? Então eu tenho aqui 0,25 ampere, que seria 250 miliampere, 25 miliampere e 2,5 miliampere. Vou botar na escala de quê? Botar na escala de 250, tá bom? Que seria 0,25 ampere. Então vamos lá, coloquei aqui, beleza, vou deixar o multímetro aqui, tentar colocar ele aqui nessa posição aqui. Então eu vou pegar a ponta do multímetro, eu vou colocar nesse sentido aqui, ó. Vou colocar aqui e aqui. O multímetro deflexionou alguma coisa? Não, ele está paradinho. Tá vendo? Não mexeu nada, nada, absolutamente nada. Agora se eu colocar aqui assim, ó, coloquei aqui, certo? Pressionei. E se eu vier acionar o sensor, eu vou ter corrente circulando. Só tem corrente quando você tem consumo, tá? Então eu vou encostar aqui a minha mão, tá úmida. Repare que tem um consumo, mas o consumo é muito pequenininho. Tá vendo? O ponteiro do multímetro tá mexendo pouquinho. Que 250 miliamperes é muita coisa. Então vou colocar em 25 miliamperes, tá bom? Para a gente ver o consumo do circuito. Com o negativo interrompido, eu venho e coloco aqui, certo? E coloco aqui. Eu tô tendo uma certa dificuldade, porque eu tô segurando com a mão aqui. Então coloquei, apertei e vou de novo lá no sensor. Vamos ver se ele vai acender. Acendeu, certo? Observa que ele está acendendo. Acendendo, repare que o ponteiro na mesma hora do multímetro ele mexe, ou seja, tem consumo. Só há corrente quando você tem o que? O circuito fechado, consumo efetivo. Então coloquei ele de novo, certo? E vou de novo aqui. Ó, vou deixar ele aceso direto, com a minha própria mão aqui, ó. Com a umidade da minha mão, porque eu tô com o dedo úmido aqui. Certo? Então repare que ele acende.
Eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu dar uma pequena soldagem aqui, para a gente poder fixar melhor o terminal, para não ficar dando mau contato, e eu vou poder utilizar de forma mais livre a minha mão, tá bom? Então eu vou dar uma soldinha aqui, ó, aqui, ligando a bateria, já fixou, vou dar outra aqui, liguei. Professor, tem lado certo para ligar? Tem um lado que se você ligar errado o ponteiro vai para o lado contrário. Então liguei aqui em série, tá vendo? Tá dando para ver, liguei em série, paralelo, tensão média assim, corrente média assim, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou acionar o sensor, deixa eu molhar o meu dedo aqui, para acionar o sensor. Tá vendo que o sensor eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui. O LED acende? Acende. Tá acendendo? O ponteiro tá mexendo? Tá mexendo. Qual o consumo que tá dando aqui? Vamos fazer 225 mA. Final de escala 25, seria nessa escala de 250. Então seria 200, 150, 100, 50, mais ou menos 25 miliamperes. Não é isso que ele está consumindo? Vamos raciocinar. Qual a escala que eu estou? 25 mA. Então, o final o que? 25. Esse seria 25. Vamos lá. 25. 20. 15. 10. 5. 3, 4 miliamperes é o que ele está consumindo. O LED está consumindo 3, 4 miliamperes aqui. Tá bom? Soltei. O que acontece com o consumo? Acaba. Não existe corrente, não existe circulação da corrente se eu tiver com o circuito aberto. Entendeu, gente? Então, só há medida de quê? Corrente quando se tem consumo. Como que se mede o consumo? Ligando em série. Como que se mede? Tensão medindo em paralelo. Então, para você medir corrente, você precisa abrir o circuito, certo? Você precisa abrir o circuito e posicionar o ponteirinho ali no entre o negativo, ele entrando, corta o negativo e entra com as pontas de prova ali e escolhe a escala. Vamos de novo? Vamos medir aqui de novo, ó. Coloquei minha mão, acendeu. Qual é o consumo? 25 ao final de escala. Então 25, 20, 15, 10, 5, está dando 2,5, 3 miliamperes. Quer dizer, o consumo desse aparelhinho é muito pequenininho, tá bom? Então deu para ter uma noção muito importante de como que se mede tensão e corrente. A tensão sempre vai estar presente ali quando você medir, sempre vai ter a tensão, mas a corrente só vai ter quando houver circulação dos elétrons. Então, se não há consumo, não há corrente. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.